Amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o pastor Eli Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, congregação Jardim Santa Marta da Forroz, congregação Nova Campina do Caxias, para ministrar aqui mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos terminando esta última lição do terceiro trimestre do ano 2024, e o título do trimestre é O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos no livro de Ruth e Esther para a nossa geração. E esta feita, como eu disse, a última lição, a lição número 13, encerrando esse trimestre. Esther, a portadora das boas novas, é o título dessa lição. E o texto áureo diz: e para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Esther 8, versículo de número 16. Verdade prática. O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Já disse até na lição passada, mas é sempre lição importante, mas eu tenho gostado muito das verdades práticas de cada lição. Ela tem tido uma profundidade muito grande para nos ajudar no estudo. Leitura bíblica em classe se encontra em Esther 8, do 4 ao 8, o 9, 29 ao 31 e no capítulo 10, de 1 ao 3. Então vamos para Esther 8. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revogue as cartas no intento de Amã, filho de Amedata ou Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus, que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther, e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevi, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei selai-o com o anel do rei. Porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Esther 9. Depois disso escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu o judeu, com toda a força, para confirmar a segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmar estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu judeu e a rainha Esther lhe tinham estabelecido, como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente acerca do jejum e do seu clamor. Esther 10. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra, sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Então, rapidamente, vamos pensar um pouco que nesse trimestre eu tenho gostado muito das lições, geral de todos os trimestres, aprendizados que temos tido, e esse foi um trimestre também bastante agradável, onde estudamos 2 livros na Bíblia que tem o nome de mulheres. Não há outro livro que tem. Gênesis é o começo, Êxodo é a saída, Levítico fala das leis e do sacerdócio levítico, Números fala das contagens, um discurso de Moisés, é a contagem do povo e de algumas ofertas foram dadas, Deuteronômio é a repetição das leis, e aí vem Josué, é um homem, logicamente, Juízes é um período da terra, Samuel, tá? Então aquela coisa, só temos Ruth e Esther, nome de mulheres. E estudamos nesse trimestre, são livros diferentes,
em épocas diferentes, situações diferentes referentes a essas duas mulheres. Ruth era uma estrangeira que, por certas situações que aconteceram com a família de Elimeleque, de Noemi, de Malom e Quilion, veio a fazer parte dos judeus, veio a se converter ao Deus de Israel e acabou participando daquela história belíssima, porque sua sogra empobreceu, voltou pobre, ela teve que trabalhar muito, precisava do remedor porque seu marido tinha morrido, o seu cunhado e seu sogro, e ali entra Boaz, sendo um tipo de Cristo, resgatando tudo que era de Elimeleque, de Noemi, e casando com Ruth para dar sequência à descendência do seu esposo que havia morrido. E depois ela se torna, então, além de ser uma judia, uma moabita que entrou, se converteu ao judaísmo, converteu ao Deus de Israel e passou a fazer parte desse povo, ela também entrou na ascendência de Cristo, porque ela foi mãe de Obed, foi mãe de Jessé, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Então é uma história lindíssima, que aprendemos nos 5 primeiros lições. E depois entramos na história de Esther, que é diferente. O âmbito, embora parte do âmbito da história de Ruth tenha acontecido fora de Israel, né? Começa em Israel com Noemi em Belém, indo para Moab, e lá ela acaba contraindo núpcias com um dos filhos de Noemi, e depois acaba em Israel. E aqui não, é uma história totalmente fora de Israel, acontecida na Medo-Pérsia, ou na Pérsia, né? Melhor dizendo, o reino era Medo-Persa, mas ali na Pérsia, e ela se torna, Esther acaba por graça, obra de Deus, se tornando rainha, sem entender, né, o que Deus ainda queria fazer com ela naquele primeiro momento, ela não sabia, mas depois, com tudo que aconteceu, que temos estudado nessas últimas lições, se mostrou o porquê ela foi colocada como rainha. E aqui a finalização com a possibilidade dos judeus se defenderem daquela situação de amor. Então, foi um trimestre muito abençoado e estaremos terminando hoje estudando essa última lição, que engloba parte do capítulo 8, 9 e 10 de Esther. O drama dos judeus, de introdução. Nos dias do rei Assuero, estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esther agiu como difusora de boas novas, e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Difusor é propagador, é divulgador. Então, estava chegando ao fim daquela situação. A Bíblia diz claramente em vários textos, mas eu vou citar apenas um, Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e essa noite não significa 8 horas, 12 horas, significa um tempo de Deus, em que Deus age em prol do seu povo. Nós vimos isso claramente no livro de Esther. Parecia que estava tudo complicado. E Deus foi lá, agindo, e em cada ponto, até chegar a este ponto aqui, que é a ordem do livramento, e posteriormente também vamos estudar dentro de toda a lição aqui, o livramento que aconteceu para os judeus. O pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei é o primeiro tópico da lição. Vamos à primeira subdivisão, a humildade de Esther e sua súplica. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado com seu anel. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março do nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? De maneira reverente, com toda humildade, Esther suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Assuero fez ver à rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, como o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado. Esther 8, 7 e 8. Havia ainda um desafio para os judeus. Confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Aqui ele cita Josué 1, do 3 a 9, que é quando o Senhor diz para ele ter bom ânimo, agir. Eu vou até ler aqui, né? Eu gosto muito desse texto, então vamos ler.
É estudo bíblico, né? Um texto que eu já preguei várias vezes. O pastor Paulo César também lá, outros irmãos. É um texto bastante interessante. Vamos aqui, Josué 1, do 3 ao 9. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Tem gente que só pega esse versículo e desenvolve uma linha de pensamento errada. Desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, todo até os heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo, uma promessa para Israel sobre aquela terra. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Josué foi aquele que sucedeu Moisés na liderança do povo. Agora, as palavras são para ele: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra, que jurei a teus pais dali. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ela não te desvio nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduza para onde quer que andar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto ele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te, ter bom ânimo, não pares, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andar. O Senhor vai conosco, o Senhor está na liderança, o Senhor ajuda, mas aquela parte que temos que fazer. Mas vamos aqui. Então, o que aconteceu na semana passada acabamos de ver o segundo banquete. Esther chega diante do rei Assuero e fala com ele: olha, rei Assuero, se ainda nos vendesse como escravo, está tudo bem, mas aí o meu povo, estamos aí condenados à morte. Vamos parafrasear o que ela disse. Pelo homem, o mal, perverso. Ele pergunta: quem é essa pessoa? E ela diz: é Amã. O rei sai para fora e Amã, já vendo que a situação dele estava muito complicada, tenta pedir a misericórdia da rainha Esther, acaba caindo sobre o leito onde ela estava deitada. O rei volta e tem a percepção que ele estava até tentando forçar sexualmente a rainha. E quando ele fala isso, os seus servos o cobrem a cabeça dele, que já era um sinal, pelo menos, que ele seria preso, alguma coisa aconteceria com ele. E a Harbona, um dos eunucos, fala para o rei: olha, tem uma forca que ele fez para Mardoqueu, a qual beneficiou o rei. Estudamos a lição, o rei perdeu o sono, entre a noite do primeiro banquete e a noite do segundo banquete, ele perdeu o sono, e aí ele foi ler as crônicas e lembrou daquilo que Mardoqueu tinha feito para ele. Então ele acabou mandando enforcar Mardoqueu. Mas enforcar a Mardoqueu, a qual tinha feito o decreto por anuência do rei, não resolveria o problema, porque o decreto continuaria valendo, independente de Mardoqueu estar vivo ou não. E a Esther vai novamente diante do rei, o rei coloca o cetro em direção dela, e ela clama ao rei para que possa fazer uma coisa. Ele diz: eu já matei o Amã, eu não posso mudar no meu decreto. Às vezes a situação parece que não tem solução, mas Esther já tinha, pelas experiências anteriores, aprendido a confiar em Deus. Então, vamos ao ponto seguinte para ver. Na verdade, talvez nem tanto o ponto seguinte, porque o ponto seguinte vai fazer um comentário um pouco diferente, mas vamos comentar ele também, mas para o último ponto, onde vai falar mais sobre isso. Então, segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos do rei da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para as suas ações: o império da lei dos medos e persas. Dário, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou norma, mesmo estimando muito a Daniel, não pôde levá-lo da cova dos leões, Daniel 6, do 8 a 15, porque quando ele foi fazer a lei, o pessoal mandou ele fazer a lei, o pessoal disse: a lei que o rei fez não pode ser revogada. E depois, quando ele tentou salvar Daniel, falaram isso para ele não pôde revogar a lei, e Daniel acabou sendo jogado na cova dos leões. Em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. Ele cita aqui
Vamos ver aqui, outros termos que está sujeito ali, depois eu vou fazer até um comentário sobre isso, dentro desse ponto inteiro, porque é muito importante. Romanos 13, 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus, e a gente depois tem que comentar isso bem profundamente, principalmente à luz desse ponto que o autor escreveu. Jesus deu-nos, por exemplo, Mateus 22, 17, 21, provavelmente eu não li esse versículo, mas deve ser a questão, quando Pedro fala que estavam cobrando imposto, ele falou lá que Pedro pescasse um peixe, viesse, e aí veio uma moeda, um extrato, e falou para pagar o imposto tanto de Pedro como de Cristo. Em países democráticos, mas deu uma lição também sobre isso para Pedro. Em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico sobre uma Constituição que a todos vincula. Isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica, que é o título deste ponto. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo Parlamento, onde atuam os representantes eleitos pelo povo. Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Oremos pelas autoridades do nosso país. Ele fez um comentário no ponto 2, como eu disse, que ele aproveitou a lição e fez um comentário um tanto quanto político sobre a situação do Brasil hoje. Eu estou aqui, meu alemão, compactuo com ele nas ideias que ele teve. Acho que nós estamos com um problema de segurança jurídica e previsibilidade, mas eu não quero ficar aqui falando de política nesse momento, que eu quero que o irmão... E aí eu faço até um comentário que eu já fiz às vezes no final da lição. Porque o pastor Hélio grava lições e coloca aqui no YouTube, apenas para depois pegar o link e mandar para aqueles irmãos que não podem ir presencialmente à igreja por motivo de saúde, ou algumas vezes por motivo de uma prova, por motivo de trabalho, enfim, que seja bastante justificável. Mas é especialmente para cristãos de fé. O que está com saúde, ou não está trabalhando, enfim, tem que estar presencialmente, ok? Então eu não vou ficar aqui falando de política, e talvez o irmão que está lá doente numa cama quer um estudo bíblico para também ter essa possibilidade de não estar na igreja. Mas um rápido comentário. Como é que funciona o Brasil? O Brasil é uma federação onde temos 3 poderes. O poder executivo, e aí vai em todas as áreas, tanto na federal, estadual ou municipal. Mas vamos falar só da parte federal. É um presidente que é eleito de 4 anos, desde que teve a redemocratização, primeira eleição em 89, depois só negou mais um ano. Era 89, não antes, né? Depois tivemos fomos em diante, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e agora o Lula de novo. Ponto. Ele executa. Temos o legislativo, e aí nós vamos falar da parte federal, deputados federais e senadores que legislam, fazem a lei do país e que fizeram, acho que 88, se não me engano, a atual Constituição que está em vigor. E também fazem leis complementares para a legislação. E temos o Poder Judiciário, em várias esferas, mas vamos falar do Supremo Tribunal Federal, que é a última instância. Ali tem 11 ministros, que são indicados por presidentes. Alguns já foram indicados pelo presidente lá atrás, a maioria foi indicada agora atualmente pelo presidente Lula, alguns pelo Bolsonaro, e eles são os guardiões da Constituição. Então, na verdade, tudo que tem que ser feito, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, tem que respeitar a Constituição, é isso que ele diz aqui, para dar a segurança jurídica. Apenas esse comentário, não vou entrar em mais, ele só disse, oramos pelas autoridades brasileiras, vamos orar. Agora vamos aqui para o direito de defesa, em que, mas de certa forma, voltando aos Sotisteira, Assuero, Mardoqueu, povo judeu. Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem, que permitiu os judeus exercerem seu direito de defesa diante de seus inimigos, no dia assinalado no decreto anterior, Esther 8, do 8 a 13. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Vamos ver aqui. Eu disse aos irmãos,
E agora acabou o trimestre, mas ler a Bíblia sempre é importante. E lesse o livro de Esther durante esse trimestre. Aqui, 11 e 13 do 8. Neros, o rei, concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender sua vida e para destruir, matar e assolar todas as forças do povo, a província com eles apartassem, crianças e mulheres que se saqueassem o seu despojo. E depois do 13, uma cópia da carta que uma ordem que não seria que todas as províncias foram enviadas, todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para, naquele dia, se vingarem dos seus inimigos. Então, depois a gente comenta aqui o que ele falou. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeus, como está no versículo 8, 17. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos dos judeus. Os judeus se assenhoraram deles, inclusive ajudados pelos nobres e todos os maiorais das províncias, que haviam ouvido falar de Mardoqueu o temiam. Somente na cidade de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã, 75 mil homens no reino persa, está Esther 9, 11 a 16, e no dia seguinte mais 300 mortos na cidade de Suzã. Então veja bem, meu marido, quem emitiu a ordem com lá o anel do rei para que, na data marcada, os inimigos, quem era amigo do judeu não ia fazer nada contra eles, pudessem matar os judeus. Foi o primeiro-ministro, foi o homem mais importante do reino persa, abaixo do rei e com o selo do rei. Então, quem já tinha algo contra os judeus, cresceu. Bom, se o rei, com o primeiro-ministro, disse que eu posso matar os judeus em tal dia, então nós vamos fazer isso. E se prepararam para esta situação. O rei agora deu uma contra-ordem, ele não podia anular, não podia mandar uma ordem, ninguém ataque os judeus tal dia. Ele estaria contrafazendo aquilo que ele tinha falado, e a lei dos métodos persa não podia. O que ele fez? Ele mandou uma ordem dizendo: os judeus têm a possibilidade de se defender. E por causa disso, e porque também Amã tinha morrido, e todo mundo no império soube que Amã morreu. E soube o porquê Amã morreu, como Amã morreu, na forca que ele fez para Mardoqueu, e que antes ele tinha andado na rua, o Mardoqueu com a roupa do rei, cavalo do rei, com a coroa do rei, e ele tinha tido que falar que Mardoqueu, que todo mundo sabia que era judeu, estava sendo honrado pelo rei. Então, e agora Mardoqueu também passa a ser o primeiro-ministro no lugar de Amã. Então, as pessoas, muitos que eram inimigos dos judeus, ou que pelo menos estavam ali uma posição intermediária, se uniram aos judeus, o que certamente facilitou. Mas penso que quem deu a vitória aos judeus e que deu a condição deles, como diz o texto, se vingar dos seus inimigos, foi o próprio Deus. Lembrando sempre aos irmãos que nós estamos aqui no Antigo Testamento. Se matava, se destruía os inimigos, tudo isso aconteceu. Era uma outra dispensação, era uma outra época. Hoje nós estamos sob a graça do Senhor. É diferente. Vamos perseguir a igreja evangélica brasileira, vamos pegar em arma, vamos nos defender, vamos atirar nas pessoas, matar quem está contra nós. Não. Nossa arma hoje é a oração. A armadura de Deus com oração. Ponto 2. A rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Subdivisão 1, comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu que precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Amã havia lançado sorte para matar os judeus no dia 13. Agora, o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional, a ser inscrito na história judaica para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. Então, aqui já entramos na parte duas coisas principais. A humildade de entender
que esse livramento não veio pela astúcia de alguém. Veja, o próprio Mardoqueu ele faz isso. Ele não institui o dia do Mardoqueu, o dia da comemoração, um dia nacional de Mardoqueu. O Mardoqueu ou então o dia nacional de Esther, para reverenciar a pessoa. Não, ele sabia que o livramento não veio pela mão de Esther, não veio pela mão dele, o livramento veio da parte de Deus. Segunda coisa, a gratidão. Se Deus te dá a vitória, se Deus conduz você a resolver o problema difícil, eu falei no final do ano anterior, nosso problema hoje não é matar adversários. Então, vamos colocar que as circunstâncias da vida sejam nossos adversários. Uma enfermidade, um desemprego, um problema na família, ou qualquer outro tipo de problema. Vamos agradecer a Deus. Vamos ficar alegres diante dele, pela bênção ao qual ele derramou em nossas vidas. Infelizmente, muitas pessoas hoje agem, inclusive cristãos no meio político, são como se algumas coisas que acontecerem de forma positiva tivesse a ver com o homem. Quem somos nós diante de Deus? Nada. Nenhum. Quem era Soeiro diante de Deus? Nada. A lição passada fala sobre isso, meu marido. E se eu saísse de Medo-Persa e fosse para Israel, quem era Davi diante de Deus? Davi era nada. Ele sabia disso. Então ele ganhava as batalhas, ele dava glória a Deus, ele louvava o nome do Senhor, ele pedia orientação de Deus. Eu estou falando de Davi porque foi o maior rei de Israel. Alguns reis de Israel acharam que eles eram bambambãs, que eles eram bons, e se deram mal. Não, é Deus. É sempre Deus que nos dirige, que nos abençoa, que nos dá as suas bênçãos e pela sua misericórdia. Agora vamos para a carta e o decreto de Esther. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada, agora em um decreto real. Vamos ver aqui, Esther 9, 32. Deixa eu ver se isso foi. Não, acho que foi 29. Vamos ver aqui, Esther 9, 32. Eu estou lendo mais o texto aqui de Esther, meu irmão, porque eu sei que a maioria dos irmãos, ou alguns irmãos, não leram o livro de Esther. Então tem que ler aqui para o irmão poder acompanhar. E o mandato de Esther estabeleceu que respeitava o Purim e escreveu-se no livro. Então vamos lá. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até aos dias de hoje. Então aqui diz que pela primeira vez Esther se manifestou ao seu povo. Isso tem uma explicação lógica. Esther era uma mulher obediente, sábia, teve seus momentos de fraqueza, como aquele momento que ela ficou com medo de aparecer diante do rei, Mardoqueu então teve que, no capítulo 4, mostrar a ela que era por isso que ela estava ali, mas ela era obediente. Mardoqueu falou, não diga qual é o seu povo. Isso foi uma orientação vinda não de Mardoqueu, mas da parte de Deus, para que lá na frente a situação que viria a ser contra, porque Deus na sua presença sabia o que a mãe ia fazer, então Deus para dar o livramento, Deus tem todo o seu plano traçado, é necessário que o rei não soubesse que ela era judia. Então, até então, ela era rainha da Pérsia, havia judeus em Suzã, onde ela reinava como Assuero, outros judeus das outras províncias, mas talvez até alguns não soubessem que ela era judia. Os mais próximos, sim, mas os outros, talvez das outras províncias, não. E ela, então, não podia se manifestar ao seu povo de alguma forma, porque senão ela revelaria que ela era rainha. Mas agora, com a situação de poder ter mandado a ordem para que o povo se defendesse, ela então, juntamente com Mardoqueu, instituiu essa festa chamada de Purim. É interessantíssimo, meu amado irmão, há 3 festas instituídas por Moisés, basicamente, né? Pentecostes, Tabernáculo e a Páscoa. A Páscoa para lembrar que eles saíram do Egito, Pentecostes, que era a festa das primícias, né, da colheita, e o Tabernáculo para lembrar que eles ficaram em tendas no deserto, para lembrar aquele momento
que antes de conquistar a terra prometida. Mas agora, diante deste grande livramento, foi instituída uma nova festa. E essa festa é comemorada até os dias de hoje. No dia de hoje se acrescentou até um jejum antes da festa. Eles jejuam um dia antes e no dia seguinte, que é o dia da festa, então eles comemoram esse grande livramento. E é interessante comemorar isso. Nós cristãos não precisamos comemorar nenhuma dessas festas. Jesus já cumpriu todos os mandamentos por nós. Mas eles comemoraram essa festa porque é um livramento. Esse povo ia ser destruído. E o povo de Israel a Pérsia existe hoje é o Irã, mas hoje não se chama Pérsia. Outros países não existem mais como existiam, como naquelas outras nações, outros povos, línguas, mas os judeus estão aí, porque é o povo de Deus, o povo escolhido, a descendência de Abraão. Subdivisão 3, a exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esther, até a denúncia do nosso filho de Amã. Esther 8.1 diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esther revelou que era seu parente na Nova Almeida atualizada. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã. Esther pôs sobre a casa do Agagita. Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-o como o segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã. Esther 10.3, que é o último versículo da leitura bíblica em classe. O relato bíblico encerra em um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios 10.31. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. É interessante que Mardoqueu, ele foi humilde a vida toda. Nós já estudamos isso nas lições passadas, mas isso é interessantíssimo. Ele foi lá, estava na sua a primeira lição que a gente aprendeu lá atrás. Esther virou rainha. Ele disse: não diz que é judia, não diz que eu sou seu parente, como diz aqui o ponto. Ele podia simplesmente chegar e falar: diz lá para o rei, eu quero ser primeiro-ministro, eu quero ter um cargo, eu quero ser grande. Não, mas isso tudo é uma direção de Deus. Hoje, qualquer pessoa aí que tivesse um parente num carro, numa posição elevada, já queria que esse parente perdão, eu vou tomar um copinho d'água aqui. Arrumasse um cargo dele no governo, enfim. Como nós sabemos que temos no nível federal do Brasil, estadual, municipal, pessoas que têm cargos porque tem um parente lá que está acima. Ele não quis. Ficou na posição dele. Por estar na posição ali na porta do palácio, ele descobriu que havia algo contrário ao rei. Denunciou, o rei pesquisou, viu que era verdade, matou aquele Big Time Terry, mas ele não foi dado nada em recompensa. Ele não ficou chateado, ele não ficou triste, não se rebelou, ficou na mesma posição. E ali ficou sabendo do que a mãe fez, e ali também era um propósito, porque quando a mãe foi assaltada, ele estava saindo na porta do palácio, e ele não mentiu, ele disse: sou judeu, não me curvo diante de nada, a não ser de Deus. A mãe então perseguiu o povo judeu. Ele clama no capítulo 4, chama Esther, jejua com ela, com as moças, e continua na mesma posição. E depois, semana passada, nós estamos como o rei o exaltou. E depois que ele foi exaltado, Amã foi andando na cidade, ele com a roupa do rei, cavalo do rei, ele voltou para a mesma posição que ele estava. E ali ficou. Esther foi lá, pediu ao rei, Amã foi morto. Não foi nem Esther, não pediu a morte de Amã. Foi a sugestão de Arbona. Depois de toda aquela situação, ela pede hoje, na lição de hoje, para que o seu povo pudesse se defender, ou o decreto pudesse ser anulado, mas não podia, então, o seu povo se defender. E lá no final, aí Deus, então, coloca Mardoqueu na posição que estava. E ele, diz aqui, próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. Trabalhou para o bem, ele não quis nada para ele, mas ele queria defender o seu povo. Vamos para a última subdivisão desta lição e do trimestre.
a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Agora ele vai falar aqui alguns pontos, porque terminamos aqui o livro de Esther. Agora, no último ponto, vamos falar sobre o aspecto geral do trimestre, ou seja, duas mulheres, Ruth e Noemi, até Noemi também lá, Noemi também teve sua parte, mas Ruth e Esther, ele vai falar sobre isso aqui. A mulher notável. Mardoqueu e Esther exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Esther chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que lhe havia criado como filha. Na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. A forma como se dirigia a honrar o açoeiro constatava com a atitude irreverente de Vasti. A firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. A única coisa que eu já falei lá no início, discordo um pouco aqui do autor, é que quando Vasti não foi à presença de Assuero, que ela tinha sido reverente ou alguma coisa assim. Eu acho que aquilo que Assuero pediu para ela estava fora do contexto. Mas tudo dentro do propósito de Deus. Deus sabia todas as coisas. Então eu não vou aqui crucificar Vasti pelo que ela fez. Agora, que Esther, essa mulher notável, saber sua posição, ele disse assim, nada de guerra, de querer ter uma posição. Não, nada disso. Apenas Deus a colocou, veja bem, meu amado, seja homem ou seja mulher, Deus tem um plano para esta pessoa, Deus vai colocar ela onde Ele quer colocar. Para que não haja, depois ele vai falar de uma guerra de sexo aqui, só vou fazer um comentário que eu já fiz na lição passada. A Igreja Metodista Pentecostal é um dos ramos do Evangelho, e na visão da Igreja Metodista Pentecostal, a Bíblia não dá respaldo para que hoje a Igreja Evangélica tenha pastoras. Eu não vou, seria tão longo falar sobre isso, eu estaria saindo fora do ponto, e até o ponto aqui fala sobre mulheres. Então, na Igreja Metodista Pentecostal, a mulher chega até o cargo de diaconisa, e, evidentemente, se ela tiver o chamado de Deus, ela poderá ser amanhã uma missionária e pregar o Evangelho em outra nação, outro estado da nossa nação. Ok? Aqui é só para fazer uma colocação. Então, onde Deus quer te colocar, Deus tem o cálculo, nem todos os homens vão ser pastores. Nem todos os homens vão ser pastores, ser líder da igreja. Então, o fato é estarmos ligados a Deus e saber qual o propósito que Ele tem para a nossa vida. Agora vamos falar, no segundo ponto, a banal guerra dos sexos. Deus não entra em disputa banal como a tal guerra dos sexos, que isso aí é uma coisa do homem, né? Que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea com constituição e papéis distintos, dos quais estão claramente revelados nas Escrituras. Ele cita Gênesis 1, 27, 2, 15 a 18. No final, julgará a todos conforme a lei perfeita e justa que estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismo e ideologias sexistas. Por isso, chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus, no bem-estar de toda a sociedade. Depois ele vai citar algumas grandes mulheres, algumas eu conheço, poderei fazer algum comentário, outras não. Então, como eu disse no ponto anterior, o ponto acaba se repetindo esse ponto aqui, né? Deus chamou mulheres para serem relevantes no mundo, cada um dentro daquilo que Deus preparou. A mulher tem uma função dada por Deus e o homem tem outra. Hoje nós vivemos numa guerra de sexos. Homens e mulheres se debatendo, especialmente, e aí não estamos falando mal das nossas irmãs em Cristo de maneira nenhuma, mas existe um feminismo dentro do mundo atual que não defende, na verdade, a mulher, porque coloca a mulher numa posição a qual Deus não colocou ela, e uma guerra contra o homem, que isso não existe. Então, aqui ele não quer entrar nessa guerra, e nós não queremos entrar nessa guerra. Partidarismo, ideologias, não, esquece isso. Fique com a Bíblia Sagrada, né? Todos nós, eu falei no ponto anterior e volto a falar, estando dentro da vontade de Deus, na direção de Deus, dentro daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada,
Temos que ir para esse livro aqui. Então, cada um de nós tem o seu papel dentro da obra de Deus, dentro daquilo que Ele preparou para nós. Aí alguém vai dizer, poxa, mas a mulher na sua igreja não é pastora. Sim, não é pastora, mas os pastores têm as suas esposas. E as suas esposas contribuem para esse pastor poder fazer a obra de Deus, fazendo a parte dela dentro do lar, fazendo a parte dela na igreja, contribuem em muito para que o pastor possa ter o sucesso no ministério. Orando junto com o pastor. Hoje de manhã, por alguns motivos, eu estou fazendo uma fisioterapia, a gente está cuidando de neto. Eu e minha esposa, há um tempo atrás, nós tínhamos já o hábito de ler a Bíblia junto. Não, ela lê a Bíblia, eu li a Bíblia toda durante um ano, e ela também lê. Mas a gente está em capítulos diferentes e tal, então ela lê separadamente. Por exemplo, eu estou lendo o 4, ela está na sala, ou o inverso. A gente estudava a lição da escola dominical junto. E há algum tempo a gente não tem podido. Ela estuda a lição da escola dominical, e eu também estudo a lição da escola dominical. Mas em momentos assim diferentes. Às vezes eu estudo num dia, ela estuda no outro, mas hoje a gente conseguiu estudar juntos. Ali sentamos, trocamos ideias sobre o assunto. Então, tudo isso faz parte, meu amado irmão. A gente tem que entender isso. Agora ele vai, no contexto cristão, citar algumas coisas, inclusive citar algumas mulheres, a qual foram importantíssimas dentro disso, até que eu estou falando aqui agora para os irmãos. Contexto cristão, além das mulheres da Bíblia, e aí a gente pode citar Eva, todos os erros de Eva, lá, mas ela foi importante. A esposa de Noé, que não se fala o nome dela, mas também foi importante naquele contexto todo. Sara, Rebeca, Raquel, a mulher de Moisés, que também não se fala muito dela, mas também foi importantíssima. Você vê o contexto, a obra que ele teve que fazer. Ela ficou lá, Zípora, ficou lá com os seus filhos, lá junto com seu pai, até que ele pudesse tirar o povo do Egito, chegar no deserto. Aí o Jetro levou ela ao seu encontro. Então, e vai por aí por Ana e tal, no Novo Testamento, lá, Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, tantas outras, né? Febe, Dorcas, Lídia, a primeira que se converteu na Europa, tantas mulheres importantes. E aqui ele vai citar algumas coisas. Diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como, aí eu vou dizer que algumas eu conheço, outras não. Catarina Van Bora, não sei quem não conhece a mulher, poderia até ter pesquisado, minha mãe perdoa até não ter pesquisado, até porque o assunto é extenso, né? Susana Wesley, essa eu conheço demais, porque nós somos metodistas, eu sou, antes de ser metodista pentecostal, eu era metodista. Eu tenho aqui em casa um livro só sobre ela, só sobre ela. Ah, pastor, Susana é a esposa de John Wesley? Não, Susana é a mãe. Ela teve 20 filhos, alguns morreram. E desses 20 filhos você tem John Wesley, que foi um homem fundamental para a Inglaterra, para que não houvesse lá uma guerra civil, enfim, um pregador extraordinário, entre aspas, o fundador do metodismo, e Carlos Wesley, um dos grandes compositores de muitos hinos cristãos. Então, esposa de pastor, sério, a vida dela é interessantíssima. Corre tem bom, também não conheço essa aqui não. Ruth Graham, essa aqui, se não me engano, é a esposa de Billy Graham, importantíssima, não conheço ela pessoalmente, mas o ministério desse homem. O maior pregador do século XX, o maior ganhador de alma do século XX, foi esse homem chamado Billy Graham. Em 1974, ele pregou no Maracanã para cerca de 140 mil pessoas. Meu pai e minha mãe foram a eu tinha 10 anos de idade, meu pai e minha mãe foram lá ver a pregação. Eu tenho a cópia da pregação na minha casa, porque o pastor Lawrence Olson, ele mimografava certas mensagens dele, e também mimografou esta mensagem, eu tenho guardado aqui comigo, de Billy Graham no Maracanã em 74, onde ele pregou Daniel capítulo 5, o carnaval da morte de Belsazar. Ele veio pregar em fevereiro, época do carnaval aqui, e pregou, era um extraordinário homem de Deus. Mas aqui nós estamos falando das mulheres, né? No contexto assembleano,
Celina Martins Albuquerque, se eu não me engano, foi a primeira mulher que se converteu, foi batizada. Assembleia de Deus. Lina Niston, esposa de um pastor. Você vai pegar aí só pegar lá no final os hinos da harpa, né? Vai ver vários nomes de autores, que eram pastores assembleanos, obreiros assembleanos, a qual escreveram o hino da harpa, e lá existe, no assembleano, Samuel Niston. Zélia Brito, não me lembro, Frida Vinga, essa talvez uma das principais, esposa de Gunnar Vinga, um dos fundadores da Assembleia de Deus. E se você vê a história dessa mulher, hoje tem muita coisa na internet falando um monte de besteira sobre a vida dela, mas ela foi uma mulher importantíssima dentro da história da Assembleia de Deus. Signe Carson, mesma coisa que eu falei da África Cristã. Elizabeth Norte de Lund, a mesma coisa. Florência Silva Pereira, não sei. Albertina, eu pulei uma lá atrás, depois eu vou falar, vou sair da Assembleia e vou voltar lá atrás, que tem uma importante aqui. Albertina Bezerra Barreto, também não. Ruth Dores Lemos, também essa acho que também tem a ver com os autores de livros da Assembleia de Deus. Ivanda Freire Costa, que é a esposa do presidente da Assembleia de Deus, o Herta Bezerra da Costa. Dentre tantas outras. Então ele fala de um contexto assembleano. Eu não sou assembleano, então também não conheço muitas dessas mulheres, mas os assembleanos que estudam na lição devem conhecer a maioria delas, né? Ou todas. Muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo, logicamente, ainda assim, hoje. Eu só pulei uma depois de Well, é Sarah Cayley, e na verdade seria Sarah Paulton Cayley. A escola bíblica dominical surgiu no Brasil através de um missionário congregacional, fugiu o nome dele agora, e a sua esposa, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E essa era a esposa dele, Sarah Paulton Cayley. É importantíssima dentro da história da Igreja Evangélica Brasileira. Então, como ele diz aqui, muitas outras poderiam ser citadas na Bíblia e fora da Bíblia. Então, mesmo nós, eu não vou nem falar da Assembleia de Deus, porque tem hoje a Assembleia de Deus, que tem bispo, pastoras, enfim. Eu estou falando, a maioria da Assembleia de Deus, ela nunca, até um tempo atrás, tinha pastores. E nós, metodistas pentecostais, também não temos. Mas nós valorizamos o trabalho da mulher. São importantíssimos na igreja, e como a maioria das igrejas evangélicas brasileiras, pelo menos no Brasil, não sei fora, a maioria dos cristãos são mulheres. Então, Deus abençoe nossas amadas irmãs, aquelas que aprenderam nesse trimestre aqui sobre a história de Ruth, a história de Esther, a importância dessas mulheres dentro da história do povo de Deus. Que Deus abençoe nossas amadas irmãs. E vamos encerrar a lição de hoje com a conclusão. Com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor de seu povo, louvado seja o nome do Senhor. A frase marcante nesse trimestre, essa é mais uma delas, o Deus que tudo provê continua agindo em favor de seu povo. Vemos a providência divina, mesmo com a atitude errada de Elimeleque ir para Moabe, seus filhos casarem com mulher moabita, que era contrária à lei de Moisés, mas uma delas se converte, e se converte de verdade. E dá um grande exemplo, ajuda a sua sogra, resgatada por Boaz, e se torna uma ascendente de Davi e, consequentemente, de Cristo. E a outra, que é uma órfã, criada pelo primo. Primo, isso é até difícil acontecer. Um primo assumir o papel de o pai de alguém, que não é seu filho. Mas ele assumiu esse papel, Mardoqueu, e ali está em Suzã, sendo uma pessoa que está fora do seu país, não era uma escrava, porque os persas não tinham esse pensamento para com os judeus e até com os outros povos, mas era uma pessoa que estava em terra estranha. E de repente Deus age e ela se torna rainha com um objetivo específico de Deus, que ela não sabia e foi saber depois. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse na introdução, muito alegre por ter estudado esse trimestre, que espero que seja bênção na vida de cada irmão que estudou ou que ouviu esses vídeos, que vai ouvir futuramente,
Às vezes alguém vai ouvir lá na frente, daqui a alguns anos, mas estudamos hoje, estamos terminando aqui em setembro de 2024 esse trimestre. E desde já convido os irmãos para o próximo trimestre, quarto e último trimestre do ano de 2024, está aqui a nova revista, Classe de Adultos, a CPAD, As Promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos aqui para ministrar mais uma aula. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos.